Olá, tudo bem com vocês? É com grande alegria que iniciamos aqui os estudos de hoje, agradecendo mais uma vez a oportunidade que é poder contribuir um pouco para o esclarecimento e o consolo de todos que acompanham aqui o Momento Sema na Rede. De antemão, eu gostaria aqui de fazer um pedido para que siga o canal do Sema, para que curta o vídeo, clica lá, inscreva-se, curta o vídeo, clica lá naquele sinalzinho de joinha, de gostei, não só desse vídeo aqui, mas dos outros vídeos também que você já assistiu. A gente sempre nota que tem muitas visualizações, mas não tem, o canal está com poucos seguidores, ou os vídeos não estão com o like, né? E aí por que a gente está pedindo isso? Porque quando você faz isso, a plataforma de vídeos ela vai reconhecer a relevância do vídeo do canal e vai recomendar esse canal para o maior número de pessoas possíveis. E assim, essa luz em forma de palavra, em forma de esclarecimento, de estudo, ela vai chegar ao maior número de pessoas que precisam, um maior número de pessoas possíveis. Não somente aqui no YouTube, mas a gente quer pedir também em nome da equipe de comunicação social que sigam as redes sociais do SEMA, no Instagram, no Facebook. Vamos aí colocar essas ferramentas a serviço do bem, sempre com mensagens edificantes e elevadas, para que possamos mudar as nossas vibrações frente a tantas dificuldades que a gente vê nesse mundo. E vamos aproveitar, né? A casa teve que adentrar ao mundo da internet nesse período da pandemia. Aliás, antes a gente já estava começando aí com o canal, mas agora a gente está com esse trabalho aí muito mais intenso. Tem aqui o Momento Sema na Rede, as publicações aí do Instagram, do Facebook. Então isso é muito legal porque está chegando ao maior número de pessoas possíveis e essa é uma vantagem dessa ferramenta da internet que está ajudando bastante na divulgação da doutrina espírita e do movimento espírita também, certo? Antes da gente começar a falar um pouco sobre o tema de hoje, a gente convida todos então a elevar o nosso pensamento em prece, agradecendo mais uma vez a oportunidade de aqui estarmos no estudo, nesse vídeo, gravando esse vídeo. Pedimos a Jesus que nos ilumine, que abençoe a todos nós, abrindo nossas mentes e corações. Rogamos o auxílio da espiritualidade amiga para que nos fortaleça, para que nos dê discernimento, sabedoria, ante a todas as dificuldades e os momentos desafiadores da nossa existência. Agradecemos a Deus, nosso Pai misericordioso, pela vida e por esse mundo que ora habitamos. Agradecemos por tudo, Mestre querido, e que assim seja, graças a Deus. Bom, pessoal, a gente vai falar hoje de um tema que é muito interessante. É um tema que a gente percebe que as pessoas tentam fugir de falar desse tema ao longo da existência, que é a morte. Ninguém gosta de falar da morte, porque a morte traz muita dor, traz muito desespero, traz muita dificuldade, mas a gente precisa falar disso ao longo da nossa vida. É um tema bastante amplo, é um tema que não daria para falar tudo sobre ele em 30, 40 minutos, mas a gente vai tentar aqui fazer um resumo, trazer uma visão mais confortável desse momento, né? A gente já passou por isso diversas vezes em nossas existências anteriores, se a gente considerar que a gente encarna e desencarna, e isso está gravado no nosso inconsciente. A gente só esqueceu. Então a gente já passou por essas experiências. E é importante falar disso porque a gente vai, um dia, a gente vai passar por isso. Porque, afinal de contas, é aquele velho ditado, ninguém nasceu para semente. Então a gente vai, a gente nasce, a gente vai evoluindo ali, e em um momento essa hora chega. E todas as informações aqui desse estudo de hoje foram retiradas daquele livro Quem Tem Medo da Morte, do Richard Simonetti, do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, do livro Céu e Inferno e algumas outras publicações. Bom, todos nós iremos morrer um dia, isso é fato. O que mais nos consola é saber da continuidade da vida após a morte do corpo físico, para nós que estudamos aí o Espiritismo. Então isso nos consola muito e isso pelo menos muda, ou ao menos deveria mudar a nossa perspectiva diante da vida. E a gente para pensar por que é tão difícil falar sobre esse assunto.
E alguém pode falar, mas Márcio, deve ser pelo fato de que ninguém quer morrer. Sim, mas o fato de ninguém querer morrer não muda o fato de que a gente vai morrer um dia, né? Então, assim, a gente fazer como a avestruz que enfia a cabeça no buraco para não ver o problema, não vai fazer o problema desaparecer. Não é um problema, né? A morte, a desencarnação não é um problema, mas a gente precisa abordar esses assuntos ainda em vida. E a morte, a pensar sobre a morte, tanto a morte de um ente querido que se foi, ou então a nossa própria, isso tem que servir para a gente ressignificar a nossa vida, para que a gente possa avaliar os nossos atos, avaliar as condições pelas quais a gente está vivendo e poder, de alguma forma, trabalhar isso em nós, né? Trabalhar o nosso proceder, trabalhar as nossas questões íntimas, as nossas dificuldades, para ressignificar a forma como a gente lida com isso. Esse sentimento de uma vida futura após a morte do corpo físico é algo inato no ser humano. Todos nós, de alguma forma, a gente sente que há uma continuidade após a vida, uns mais, outros menos. Às vezes aquela pessoa que não quer falar disso, na verdade revela justamente esse medo, né, essa dificuldade que ela tem. A gente vê aí as religiões que falam sobre, tenta explicar o que acontece do outro lado, enfim. Muitas de maneira adequada, outras nem tanto, segundo o ponto de vista espírita. Algumas crenças, religiões, filosofias explicam a mesma coisa com palavras diferentes. Fato é que esse é um assunto que permeia todo o inconsciente coletivo da humanidade, a questão do fim da vida física. E aí aqueles que não gostam de falar sobre isso pode revelar uma fuga da realidade em relação aos compromissos que tem que assumir diante da vida. A pessoa não quer imaginar que isso vai acontecer com ela um dia, então ela prefere viver no mundo aqui como se fosse um parque de diversões. Essa dificuldade que há em certos indivíduos de amadurecer diante da vida, muitas vezes a pessoa prefere ficar naquela infância espiritual e negligenciar ali a aquisição de valores que irão fazer a pessoa progredir. Já viram aqueles adultos que parecem crianças? Então, dessas pessoas. Então, assim, esse tipo de indivíduo, ele nunca vai pensar que um dia ele vai envelhecer, que ele tem que passar por todas as fases da vida, desenvolver a sua personalidade, trabalhando suas questões internas. Então, muitas vezes as pessoas não querem lidar com esse momento, não querem fechar os olhos, literalmente, como o exemplo do avestruz, e não querem ter que lidar com isso em vida. Ou simplesmente, que eu acho que a maioria das pessoas tem o medo do desconhecido. E a gente, de certa forma, a gente tem medo do que é desconhecido, de entrar numa sala escura e de não saber aonde está, né? A maioria das pessoas tem esse medo do desconhecido, não sabem o que vão encontrar do outro lado da vida. Então, muitas vezes, é por isso que as pessoas não gostam muito de tocar nesse assunto. Tem aquela questão que as religiões, de um modo geral, trazem, que é a questão do inferno. Então, a pessoa já fica com aquele peso na consciência, de medo de não estar procedendo muito bem e não ter o perdão de Deus. Então, tem todas essas coisas imaginárias, né, da questão do céu, inferno, purgatório. São várias razões, né, que esse assunto é tão espinhoso nas famílias, entre os amigos, as pessoas não gostam muito de falar. E, nesse sentido, a maior contribuição que a doutrina espírita ela nos traz, nesse sentido, é levantar esse véu misterioso da morte, apresentando para nós a continuidade da existência após a morte, a possibilidade da comunicação via mediúnica com aqueles que já se foram. Então, tudo isso nos traz um certo consolo, né? Aquela certeza que a gente tem, que alimenta a gente de que a gente vai poder se encontrar com aqueles que já se foram, com aqueles que já partiram antes de nós. Então isso, de certa forma, é um consolo. Por isso que a doutrina ela é consoladora nesse sentido, por levantar esse véu, por várias questões, por permitir, né, a possibilidade desse contato. A gente tem aí aquele livro, As Cartas das Mães de Chico Xavier, que relata ali a experiência daquelas mães que receberam mensagens do mundo espiritual, psicografadas por Chico, a respeito dos filhos que desencarnaram. Então isso é muito consolador. Vamos seguindo. Para a gente poder entender um pouco, é o que eu falo muito para aqueles que estão começando agora na doutrina, para aqueles que não entendem muitas coisas que o Espiritismo nos coloca, para a gente entender um pouco a continuidade
da vida no mundo espiritual, após a morte do corpo físico, é importante a gente lembrar dos esclarecimentos de Kardec, Livro dos Espíritos, na questão 135, que ele fala a respeito da formação do homem. Ele diz lá no finalzinho, no comentário, que o homem ele é formado por 3 partes essenciais, que é o corpo, que é essa vestimenta física, carnal, né, que é matéria, que a gente veste. Ele fala que é análogo ao dos animais, é animado pelo mesmo princípio vital, então o mesmo princípio vital que anima o nosso corpo aqui, anima o corpo do animal lá também. A diferença é que o nosso corpo aqui, ele tem uma alma, tem um espírito pensante, mas o animal ele possui ali um princípio vital, ele possui ali uma essência, uma questão que está em desenvolvimento. Então esse corpo físico, ou corpo material. Em segundo, ele fala da alma ou do espírito, que é esse princípio inteligente que tem no corpo a sua habitação, e ele fala também desse princípio intermediário, que é o perispírito, ou essa substância semimaterial que serve de primeiro evoltório ao espírito e liga a alma ao corpo. Então o perispírito é esse elemento intermediário que liga o espírito ao corpo. Então ele traz o exemplo de um fruto, que você tem ali o germe, o perisperma e a casca. Se a gente imaginar a figura de um abacate cortado ao meio, a gente vai ver ali que tem o caroço, que é como se fosse o espírito, aquela polpa como se fosse o perispírito, e a casca é como se fosse o corpo físico. Daria um estudo para a gente falar sobre cada parte dessa, a bibliografia que fala sobre isso é muito, muito vasta, mas a ideia principal é saber que a gente é formado por essas 3 partes essenciais. O espírito, que é o princípio inteligente, o perispírito, que decide tudo na existência ali do ser, é o ser inteligente, o perispírito, que liga o espírito ao corpo, viabiliza, e o corpo executa. Obviamente que a parte que continua a existir após a morte do corpo físico é a parte espiritual. Essa parte perispiritual que vai dar continuidade à vida do indivíduo aí enquanto o espírito imortal no plano espiritual. E o que vai determinar as condições que chegaremos do outro lado da vida é justamente a maneira como vivemos aqui na Terra, os nossos sentimentos, as nossas emoções, o quanto nós conseguimos viver esse evangelho de Jesus, modificando as nossas atitudes e nos renovando interiormente. E sobre isso a gente vive tempos muito desafiadores, onde o indivíduo muitas vezes ele é mais valorizado por aquilo que tem do que pelo aquilo que ele é na sua essência. A gente percebe aí os valores da sociedade, onde o homem de sucesso é aquele que possui bens, é aquele que goza a vida em sua totalidade, nas festas, nas viagens, nos vícios, aqueles indivíduos que ficam a todo momento em busca fora de si, né, daquela plenitude, daquela felicidade, na satisfação dos instintos, das sensações. E aí muitas vezes nesses processos, o indivíduo ele acaba se perdendo de si mesmo. E aí um dia a conta chega, seja nessa vida, ou seja numa próxima vida, ou no mundo espiritual, um dia a conta chega. E aí é que está a grande dificuldade de todos nós. E aí o Chico, tem algumas mensagens que ele fala o seguinte, que o que mais abala, o que mais nos abala quando a gente chega do lado de lá é a sensação do tempo perdido. É saber que a gente passou uma existência inteira e a gente não conseguiu evoluir nada, nenhum degrau sequer na escala da evolução. Que a gente fez todo aquele movimento, toda a preparação, todo aquele projeto para reencarnar. A gente vive aqui porque, sim, tem um projeto nos departamentos de reencarnação aí das colônias espirituais, que são habitadas, né, no mundo espiritual, tem todo o planejamento, ou seja, quando alguém fala assim, você é um projeto de Deus, ou Deus tem um projeto para a sua vida, quando as pessoas falam assim, e é verdade, nós temos um projeto reencarnatório, um plano para que a gente possa evoluir, para que a gente possa adquirir essa consciência, né? E aí às vezes a gente joga tudo isso para o alto e vive uma vida no automático sem se dar muito conta disso. E aí é importante sempre lembrar que nós somos espíritos eternos, vivendo uma experiência na carne, e não o contrário.
Somos espíritos que a cada encarnação a gente veste uma roupa de carne adequada às nossas necessidades evolutivas, a gente nasce onde a gente tem que nascer, a gente vive as experiências que a gente tem que viver, seja para reparar as faltas, seja para a gente passar por provas e para adquirir essas conquistas espirituais, expandir a nossa consciência. Então é importante a gente saber disso para que isso possa ressignificar a nossa vida do modo geral, porque nós somos espíritos eternos, somos seres eternos, espíritos criados por Deus. Todos nós estamos em uma jornada da alma, né? E o objetivo dessa jornada é a aquisição de consciência. À medida que a gente vai evoluindo moralmente, espiritualmente, nós vamos nos tornando seres mais conscientes do nosso papel na criação. E a gente vai, então, pouco a pouco, compreendendo a mensagem de Jesus e verdadeiramente isso vai mudando a nossa vida como um todo. Obviamente que é um processo longo, de muitas vidas, demora muito mesmo. Não é numa única existência que a gente vai conseguir evoluir, vai conseguir adquirir todas as virtudes que fazem a gente evoluir. Isso não acontece em uma existência só. Mas o fato é certo que todos nós iremos chegar à perfeição. Uns vão demorar mais, outros vão demorar menos, mas todos nós vamos chegar à perfeição. E não é a perfeição absoluta, porque essa só Deus. Iremos chegar à perfeição relativa. Se a gente for chegar à perfeição absoluta, a gente vai virar Deus. Então, a perfeição absoluta, só Deus. Então é muito importante isso. Cada encarnação a gente vai trabalhando a consciência, a gente vai se livrando dessas dificuldades, a gente vai trabalhando as questões internas nossas, da nossa sombra, aquilo que a gente carrega de outras existências, e a gente vai melhorando. E as situações da vida justamente para que a gente possa ir nos depurando dessas energias, desses padrões vibratórios que ainda nos arrastam para o mal. E aí quando a gente chega do outro lado, quando a gente desencarna, a gente passa por um período readaptativo, que é muito importante esse período de readaptação, que pode demorar, o período vai depender de como serão as nossas condições do lado de lá, e aí a gente pode sim receber o auxílio dos amigos espirituais nessa adaptação, como eu falei, de acordo com os nossos merecimentos, ou nós podemos aí estagiar em zonas inferiores do mundo espiritual, aquelas zonas umbralinas mais difíceis, aquelas zonas infernais, que em si também faz parte de um período de tratamento, desse despojo dessas energias espirituais mais pesadas. Aqueles espíritos que estão ali no umbral, nos infernos, nos purgatórios da vida, eles não estão ali jogados à própria sorte, eles estão sob a tutela de Jesus, sob a tutela de Deus, sob a tutela dos espíritos evoluídos, dos irmãos espirituais, e ali são processos psíquicos que eles vão passando, e as zonas umbralinas vão sendo formadas por essas emanações mentais que são muito pesadas, muito densas. Então são regiões sombrias, onde tem muita fumaça, frio, lama, onde não tem o que comer literalmente, né? Não tem nada de nutritivo, porque sim, o espírito ele passa fome. Nós, apesar de não ter o corpo físico no mundo espiritual, a gente sente sim todas as sensações físicas. Quando a gente está do lado de lá, a gente sente dor, sente fome, sente frio, enfim, toda série de desconforto. Então, assim, essas regiões umbralinas, elas já em si, os espíritos já estão ali num período de tratamento, já serve como um tratamento para o espírito também. Ele vai refletir, vai pensar, vai ter a oportunidade de se arrepender verdadeiramente das suas dificuldades, né, dos seus erros, enfim. E é muito importante nesse ponto falar que Deus ele é extremamente bom e misericordioso. Ele não esquece nenhum de seus filhos. E doutrinariamente falando, não existe as penas eternas, nem o sofrimento eterno. É só a gente lembrar lá de Jesus no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, nos versículos de 12 a 14, que ele nos alerta que nenhuma ovelha do rebanho se perderá. Isso se repete no Evangelho de Lucas, no Evangelho de João, ou seja, Deus está sempre nos dando novas chances de recomeçar. E Jesus é o nosso divino pastor que se preocupa com todos nós e não deixará se perder nenhuma ovelha. Então todo mundo tem conserto, viu gente? Todo mundo tem como superar suas imperfeições
e seguir na sua jornada como espírito, né? A gente não vai ficar relegado ao sofrimento o resto da vida, não, como muitas pessoas pensam. E aí, quando a gente fala de vida após a morte, de vida no além, da realidade do espírito quando ele chega do lado de lá, a gente... as pessoas que são espíritas, né, elas lidam muito bem com essas questões assim, de vida no além. Tem espírita que não quer ver fantasma, né, não quer ver espírito, mas de um modo geral, né, o espírito, do modo geral, as pessoas que gostam da doutrina têm essas noções muito bem definidas, né, da questão do que se descortina para o indivíduo ali quando ele faz a grande passagem. Só que muitas pessoas, elas acham que isso é coisa só de espírito, isso é coisa só de gente estranha, deixa isso daí, que sair essas coisas de espiritualidade é com fulano ali, é com Beltrano, e as pessoas muitas vezes elas não acreditam, elas acham que isso é coisa de superstição, de religião e tal. E no livro do Richard Simonetti, ele traz, fugindo um pouco dessa questão de religião, de noções de espiritualidade, ele traz uma pesquisa ali da área médica, de um médico chamado Raymond A. Moody Jr., que ele é um médico que não é espírita, e essa pesquisa ela é bem famosa nos Estados Unidos, que se configurou num livro. O nome do livro é Vida Depois da Vida, tá? De Raymond A. Moody Jr. Então, nesse livro, ele vai descrevendo ali as experiências variadas de pessoas que foram declaradas clinicamente mortas, mas que depois voltaram à vida, e contaram, e ele foi entrevistando, e essas pessoas contaram para ele ali o que elas viram nesse mundo espiritual, vamos dizer assim, né, no além. E esses relatos, eles confirmam muitas informações que a gente vê na doutrina espírita. Então, assim, muitos relatos, eles falam que, meio que, eles reportam que foi feito um balanço de suas existências, como se eles tivessem visto ali toda a sua vida se passando na sua frente ali, numa tela mental, assim. E eles abordam também, isso é o mais comum que acontece, e muitas vezes, isso acontece muitas vezes, e várias entrevistas mostram temas que são muito familiares para nós que somos espíritas, como a questão do corpo espiritual ou do perispírito, que eu já falei aqui, essa questão da dificuldade de perceber essa condição de morto, né? A pessoa acha que está vivo, não está. Alguns relatos falam da questão de se deparar com os benfeitores espirituais ou entrar em contato com familiares que já faleceram. Então é muito interessante isso, né? Outras pessoas relataram a facilidade de sentir o que as pessoas estão pensando, as pessoas ao redor, as preces, a questão de volitar, de voar com aquela sensação de leveza. Então é muito interessante. E isso num livro que não é espírita, ele não tem um viés doutrinário, vamos dizer assim. Ele foi coletando ali as informações e ele chega... É claro que ele não... Pode ser que ele não tenha estudado essas relações de forma com o espiritismo, mas é uma publicação interessante porque foge um pouco dessa questão religiosa, vamos dizer assim, para aqueles que têm mais resistência em absorver esses conceitos, e muitas pessoas acham que não faz o menor sentido essa questão da vida após a morte, né? E muito interessante que ele diz o seguinte, lá no livro do Richard Simonetti, eu não pude ter contato com o livro. O Richard Simonetti, lá no livro Quem Tem Medo da Morte, é que traz isso, é que passa essa informação pra gente. E ele fala que tem um ponto interessante, que é incomum entre todos os que foram entrevistados, é que as pessoas elas preferem silenciar, elas preferem não falar sobre isso com seus parentes, familiares e amigos, porque elas temem estar se passando por louco, por maluco, né? Algum comentário, a pessoa falar assim, ele acabou de vir do coma, tá tendo essas maluquices, porque a pessoa muitas vezes ela não teve contato com esses assuntos, com essas vivências, ela nem sabe o que é espírito, o que é volitar, ela não tem essa noção, então ela fica com aquela sensação assim, não, tô ficando maluco. E aí assim alguém pode perguntar, mas por que isso acontece? Por que tem pessoas que passam por essas experiências, que tem até umas siglas, se você jogar no Google EQM, experiência de quase morte, vai ter muitos relatos lá, alguns vídeos, enfim. Publicações, então, por que isso acontece? E aí o Richard faz uma explicação muito interessante, ele fala que as pessoas que
E isso acontece porque as pessoas, elas nessa condição, nesse momento onde elas revivem, fazem um balanço da sua existência, é como se fosse um momento de... como se fosse um momento de advertência, como se fosse um aviso para que elas possam modificar atitudes, renovar atitudes, para que elas possam mudar os rumos da sua vida, enfim, é como se fosse uma advertência, o termo que ele usa, para que a pessoa, quando chegar o momento efetivamente dela desencarnar, ela não chegue falida no mundo espiritual. Ele usa esse termo também, né, para que a gente não chegue falido do lado de lá. E aí muitas pessoas podem achar assim, que o livro se trata de coisas de ficção. Ah, mas ele poderia ter combinado. E aí uma coisa interessante é que existe uma certa generalização no livro. São pessoas de diferentes lugares, culturas diferentes, religiões diferentes, então não teria como as pessoas combinarem os relatos ali para falar para o médico, para relatar ali para o médico que fez o levantamento, que fez a pesquisa. Então, essa generalização, ela pode confirmar a autenticidade dos relatos, porque seria impossível das pessoas combinarem de falar a mesma coisa. E aí, como eu falei, isso acontece como um aviso, como uma advertência. E sobre essa questão que o Richard fala, desse aviso para que as pessoas não cheguem do lado de lá, quando efetivamente chegar a hora, que as pessoas não cheguem do lado de lá falidas espiritualmente, podemos dizer assim, o Richard ele fala o seguinte, que o número de indivíduos que chegam do outro lado da existência de forma inconsciente é muito grande, Assim, a maioria das pessoas não tem consciência de que realizaram a grande passagem. E aí ele vai destrinchando, porque muitas vezes a pessoa, ele relata que a pessoa chega lá como um peixe fora d'água, as pessoas se sentem como um peixe fora d'água, num estado de perturbação muito grande. E por que isso acontece? Porque a maioria dos indivíduos, eles vivem no automático, eles vivem na sua vida terrena e não despertaram para essas realidades do espírito. As pessoas vivem de forma inconsequente, jamais refletem sobre a sua condição espiritual, sobre o que é viver, de onde eu vim, para onde eu vou, por que eu estou aqui, por que eu tenho essas e essas dificuldades. As pessoas não fazem essa reflexão, elas preferem viver no mundo das sensações, dos instintos, aquela coisa de curtir a vida e usufruir de tudo que o mundo material pode oferecer. E aí quando ela desencarna, que ela vai para o outro lado, ela fica sem saber onde ela está, né? Se ela morreu, se ela está viva, e por conta dessas questões. E essa condição, isso demora um pouco. Isso leva um certo tempo para a pessoa despertar, para a pessoa sentir que realmente ela passou para o outro lado, ela está vivendo no mundo espiritual agora, seja na condição que for. E isso depende muito também, esse período de perturbação, depende muito do auxílio da espiritualidade amiga que vai acompanhando. Então é importante falar que a gente não fica sem auxílio, a gente sempre tem um auxílio, né? Que até mesmo as zonas umbralinas, isso também já é um auxílio, como eu falei, e principalmente, e esse auxílio chega principalmente pela ação da prece daqueles que ficaram. E quando a gente fala de prece, a gente pode dizer que é uma das principais ferramentas que podem ajudar aquele que se foi, aquele que desencarnou, aquele que nos deixou. É a ação da prece. A prece é muito eficaz para ajudar aqueles que se foram a passar por esses processos. É só a gente lembrar lá, eu estou lembrando aqui, eu li o livro, mas tem muitos anos, eu me lembro de muitas coisas, mas o filme eu assisti. Sou daquelas pessoas que gostam de ver o filme mais que ler o livro, né? Porque para ler o livro, né, às vezes a gente precisa de tempo, e tempo a gente tem bem escasso, né? Porque é muito importante a gente pegar, às vezes a pessoa fala que já leu a série André Luiz todinha, mas já passou muitos anos, já passou 20, 30 anos, então é bom ler de novo, pelo menos de 5 em 5 anos, né? Eu vi um palestrante falando que ele lê de 5 em 5 anos, ele lê a série todinha do André Luiz. Eu pensei, poxa, eu vou fazer isso também. Para quem não sabe, a série André Luiz, esse espírito, ele vai, toda a série é Psicografia de Chico Xavier, e ele vai apresentando essas realidades, essas vivências, e vai nos relatando aqui
sobre o mundo espiritual. Eu já li acho que todos os livros da série, então é muito interessante. No Nosso Lar, que tem um filme que ficou mais famoso, tanto é que quando alguém fala de colônia espiritual, eu vou pro Nosso Lar e tudo, a gente vê que o Nosso Lar é circunscrita ali a região do Rio de Janeiro ali, né? E a gente tem diversas colônias espirituais espalhadas pelo mundo, aqui no Brasil tem várias também. E lá no livro Nosso Lar, o Espírito André Luiz, ele relata sobre essa questão da prece. Ele relata lá, quando ele estava nas câmaras de retificação, ainda confuso, tentando ajudar a irmã de Lísias, ele viu nas cabines que cada cabine tinha uma tela, e nessa tela apareciam as pessoas que estavam fazendo oração por eles. E aí a irmã de Lísias, que tinha acabado de desencarnar, estava ali ainda meio confusa, meio perturbada, ela fala, cadê meu noivo? Meu noivo não está orando por mim? E aí vem o outro espírito lá que está ajudando, né? E aí fala alguma coisa para ela, que a vida segue entre os vivos e que, né? E ela fica muito chateada com isso, porque eles estavam noivos, iam se casar, alguma coisa assim. Mas importa saber que ele relata a existência desse dispositivo lá, como se fosse uma tela, onde apareciam a imagem das pessoas que faziam prece, para a gente perceber a importância que a prece tem, onde chega a nossa imagem até quem já foi lá. E aí, mais na frente, o André Luiz, ele relata a ida dele no departamento de comunicação, e aí ele tenta lá pesquisar registros de preces que foram feitas em favor dele, e ele fica decepcionado, porque só existia o registro de uma mulher, que era justamente a mulher que ele ignorava, que inclusive estava desencarnada também lá na colônia Nosso Lar, e ele ignorava. E aí até fala, eu continuava sendo o mesmo homem, arrogante, orgulhoso, vaidoso, porque a mulher chegava perto dele, ficava fazendo um monte de pergunta. Quando estava encarnada, essa mulher levava o marido até ele para cuidar, né, que o André Luiz era médico aqui em vida, e ele sempre naquela arrogância, naquela empáfia, desprezando a mulher. Quando ele vai lá ver se os registros que tinham de prece por ele, era dessa mulher. Aí ele toma aquele banho de água fria que, no filme, o ator, né, ele faz isso de forma muito boa, a gente percebe a expressão dele alterada. E aí ele vai e começa a rever as suas atitudes, a sua arrogância, o seu orgulho, pela questão de ter visto essa prece. Então são exemplos que servem para a gente ver a eficácia da prece em favor daqueles que já se foram. No livro Quem Tem Medo da Morte, o Richard fala também, ele cita também um outro livro que é, entre aspas, Vida no Além, que também é psicografia de Chico Xavier. Ele relata lá o relato de um espírito chamado William José Glagliard, que ele foi desencarnado juntamente com outros 58 jovens num acidente com um ônibus escolar na cidade de São José do Rio Preto. Esse ônibus ele se precipitou num rio, então ele relata isso lá. E esse jovem, esse espírito, na mensagem ele se dirige até a mãe, confortando a mãe e dentre outras considerações, ele diz o seguinte, abre aspas, estou presente, rogando à senhora que me ajude com sua paciência, que me ajude com a sua paciência. Tenho sofrido mais com as lágrimas da senhora do que mesmo com a libertação do corpo. Olha só, o espírito falando, eu sofro mais com as suas lágrimas do que com o momento da minha morte, a libertação do corpo. Isso, mamãe, porque a sua dor me prende à recordação de tudo que sucedeu. E quando a senhora começa a perguntar como teria sido o desastre, no silêncio do seu desespero, sinto-me de novo na asfixia. Fecha aspas. Então, olha só que relato esclarecedor. Toda vez que a mãe lembrava e a mãe ficava se perguntando como que aquilo aconteceu, ele sofria novamente aquele momento ali quando o ônibus cai no rio, a asfixia da água, ele revivia todo o momento, todo o período, o momento da sua morte, da sua desencarnação, por conta daquelas vibrações que a mãe ficava emitindo para ele, né? Então, nesse livro, ele traz esse relato. E por que isso acontece, né? A gente vê na série André Luiz, e ele esclarece que o pensamento é energia, o pensamento é vibração, e quando a gente emite um pensamento, a gente cria o que ele chama de forma-pensamento, e isso chega até as pessoas, sejam vibrações negativas, como vibrações positivas, elevadas pela ação da prece. E, inclusive, quando a gente fala em prece por aqueles que já se foram, prece por todos nós que estamos aqui, a prece é um poderoso instrumento eficaz de auxílio. Nesse momento que a gente atravessa essa pandemia com milhares de mortos no mundo todo, a prece sim é uma forte aliada no combate
ao desespero, à angústia e essa desesperança. E aí todos os dias a gente vai assistir jornal, e isso está até difícil até, né? A gente tem que saber filtrar muita coisa, porque todos os dias a gente se depara com um número muito grande de desencarnes. A gente vê, muitas vezes a gente fica sabendo de desencarnes de pessoas da mesma família, então isso é muito doloroso, é algo muito angustiante, você saber que às vezes numa mesma família a pessoa relata ali que ela perdeu a mãe, o pai, o irmão, o sogro, a sogra, e isso não dá nem para imaginar a dor dessa pessoa, né, de ver tantos entes queridos, tantas pessoas ali, amigos, que desencarnaram. Então é um período muito complicado, e onde a prece é um poderoso auxílio para a gente seguir em frente, é que nos dá aquele alento, é que nos dá aquele banho de luz, aquela energia maravilhosa. E aí, diante desse momento de consternação, que é o desencarne, eu fiquei pensando sobre como que a gente pode consolar as pessoas, como que a gente pode, diante de um momento como esse, chegar para alguém para falar alguma coisa, porque às vezes as palavras não saem, às vezes a gente vê ali a pessoa chorando, um desespero tão grande, às vezes a gente fica meio tímido, né, o que eu vou falar para consolar essa pessoa? E aí às vezes a gente percebe que se a gente tiver, se não vir as palavras, que a gente fique em silêncio. Eu vi um amigo, né, falando para o outro, esse amigo ele falou para o outro bem que o avô tinha morrido, e aí o outro falou, poxa, que chato, né? E aí eu ouvi aquilo, eu fiquei pensando assim, poxa, chato é furar pneu, é você chegar atrasado em algum lugar. A morte de alguém querido, ela não pode ser classificada como uma coisa chata, né? É um sentimento de uma dor profunda, é algo muito significativo para nós, né? Não poderia só simplesmente ser, que coisa chata, né? Só que aí é claro que eu ponderei, refleti, porque às vezes as pessoas, é como eu falei, as pessoas não encontram as palavras. E aí muitas pessoas ficam sem jeito de ligar, né, porque as pessoas não conseguem. Como eu falei, se as pessoas fogem desse assunto, quando isso acontece com um ente querido que perde algum familiar, a pessoa não tem repertório para falar. Ela não consegue ter o que dizer ali. Mas aí o importante é imaginar que consolar é a gente sofrer junto com a pessoa ali, tomando cuidado para não se envolver no desespero dela. Isso é muito importante. A gente primeiro tem que cuidar de nós, para depois a gente cuidar do outro, porque ninguém dá aquilo que não possui. Se eu não tenho condições nem de serenar o meu pensamento no momento de dor, no momento de dificuldade, como é que eu vou ajudar uma outra pessoa, consolar uma outra pessoa? Então a gente percebe que se a gente não tiver palavras para falar, se a gente não tiver esse repertório, esse conteúdo para falar para outra pessoa, vale um gesto de carinho, vale ficar perto da pessoa, que seja em silêncio, né? Ou mandar uma mensagem, enfim, nesse ponto. Então, nessa parte do luto é preciso a gente ter um certo cuidado, principalmente nós que somos espíritas. Muitas vezes a gente quer impor a nossa visão de mundo no outro, e isso é um erro, porque às vezes o outro está num momento de sofrimento tão grande ali que ele não vai abrir a mente dele porque o espiritismo fala que existe a continuidade da vida. Você não vai falar isso para a pessoa naquele momento ali, a não ser que ela tem uma abertura, às vezes ela é simpatizante e tudo mais, mas muitas vezes a gente vê que tem pessoas espíritas, vamos dizer assim, que perde um pouco ali a noção, aquela coisa, né? E chega e quer falar, não, mas tem sim, e quer impor, e não é momento para isso. Então a gente tem que perceber as coisas nesse sentido. Para finalizar, que possamos então, a cada dia, compreendermos mais e mais que a morte nada mais é do que uma grande viagem, cuja bagagem nós vamos adquirindo ao longo da vida. E a depender das nossas atitudes e de como foi a nossa vida, o nosso proceder aqui na Terra, essa bagagem ela poderá ser leve, de conquistas do coração, ou poderá ser pesada, com o aumento das dificuldades que carregamos. Possamos então compreender que quando experimentamos a experiência de passar pela dor da morte de um ente querido, que a gente possa serenar os nossos pensamentos, acalmar os nossos ânimos, com confiança de que todos nós estamos sob a proteção de Jesus, que a vida continua e que um dia iremos nos encontrar com aqueles que já se foram, compreendendo que esse momento é um processo natural da vida, pelo qual todos nós iremos passar um dia, e que a maior ajuda que podemos dar àqueles que se vão é a ação da prece como poderoso instrumento de auxílio do outro e de nós mesmos.
E por último, eu gostaria aqui de contar uma história retirada lá do livro do Richard Simonetti, Quem Tem Medo da Morte, é aquela história Joias Devolvidas. Talvez algumas pessoas podem aqui conhecer, mas é uma história muito, muito bonita. É uma história antiga, uma história oriental sobre um rabi. Rabi, para quem não sabe, é um pregador religioso judeu. Esse rabi, ele vivia muito feliz com sua virtuosa esposa e eles tinham 2 filhos admiráveis, eram rapazes muito inteligentes, ativos, amorosos e disciplinados. E por força de suas atividades, certa vez o rabi ele teve que se ausentar por vários dias, por uma longa viagem. E nesse interim, um grave acidente provocou a morte desses 2 moços, os 2 filhos ali do casal. Podemos então imaginar a dor daquela mãe. Não obstante, era uma mulher forte e aí, apoiada na fé e na inabalável confiança em Deus, suportou valorosamente aquele impacto. Sua preocupação maior era o marido. Como transmitir-lhe a terrível notícia? Ela temia que uma comoção forte tivesse funestas consequências, porquanto aquele rabi ele era portador de uma perigosa insuficiência cardíaca. E então essa esposa, essa mãe, ela orou muito, implorando a Deus uma inspiração, e o Senhor não deixou ela sem resposta. Passado alguns dias, o rabi ele retornou ao lar. Chegou à tarde, cansado, após uma longa viagem, mas muito feliz. Ele abraçou carinhosamente a esposa e foi logo perguntando pelos filhos. E aí a esposa falou: não se preocupe, meu querido, eles virão depois, vá banhar-se enquanto prepara o lanche. E aí pouco depois, aquele casal ali sentado à mesa, permutavam comentários do cotidiano, naquele doce enlevo de cônjuges amorosos, após breve separação. E os meninos estão demorando, o rabi falou. E ela foi então e disse: deixe os filhos, quero que você me ajude a resolver um grave problema. O que aconteceu? Notei que você estava abatida. Fale, resolveremos juntos com a ajuda de Deus. Quando você viajou, um amigo nosso procurou-me e confiou à minha guarda 2 joias de incalculável valor. São extraordinariamente preciosas, eu nunca vi nada igual. O problema é esse. Esse amigo, ele vem buscá-las e eu não estou com disposição para efetuar a devolução. O rabi então se espanta. Que é isso, mulher? Eu estou estranhando o seu comportamento. Você nunca cultivou vaidades? E aí a mulher então interpela. É que jamais vira joias assim, são divinas, maravilhosas, mas não lhe pertencem. Eu não consigo aceitar a perspectiva de perdê-las. Então o rabi falou: ninguém perde o que não possui, retê-las equivaleria a roubo. E aí a mulher: ajude-me. E então o rabi falou: claro que o farei, iremos juntos devolvê-las hoje mesmo. Então a sua esposa falou: pois bem, meu querido, seja feita a sua vontade, o tesouro será devolvido. Na verdade, isso já foi feito, as joias eram nossos filhos. Deus, que nos concedeu por empréstimo a nossa guarda, veio buscá-los. E o rabi então compreendeu a mensagem. E embora experimentando aquela angústia que aquela separação lhe impunha, ele superou reações mais fortes passíveis de prejudicá-lo. Marido e mulher então se abraçaram emocionados, misturando as lágrimas que se derramavam por suas faces mansamente, sem burburinho de revolta ou desespero, e pronunciaram em uníssono as palavras de Jó, abre aspas, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o seu santo nome. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Nem se eu pudesse ter o pôr do sol, a lua, as estrelas, toda natureza, nem se eu tivesse todo ouro e não tivesse um amigo, nada teria. Pois quando eu começasse a me sentir sozinho,
lugar. Você vai estar para sempre dentro do meu coração.